Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso quinto dia do nosso curso de Neuroconsciência Quântica. Eu espero que esse curso esteja sendo um divisor de águas na sua vida. A gente veio falando ao longo desses dias de muitas questões científicas aplicadas na sua vida pessoal. E como que sim, a ciência, o sagrado feminino, a terapia quântica, como que tudo isso anda juntos. Hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre o alinhamento. Seu corpo como uma frequência de cura. Sim, porque muitas das vezes nós acreditamos que para alcançar tudo que a gente quer, a gente precisa mentalizar, a gente precisa fazer, a gente precisa ir atrás. Sim, tudo isso é muito importante. Mas não significa que dentro do seu corpo não existam segredos que você precisa desbloqueá-los para alinhar tudo com a frequência que você deseja. Veja bem, eu uso até um termo esdrúxulo, mas eu gosto muito de falar o seguinte: você não é um pedaço de carne. Você não é um pedaço de carne. Você é formada por corpo, mente e espírito. Nós falamos muito aqui sobre a mente. Nós demos uma pincelada muito de leve sobre o espírito. Quase não foi falado aqui, porque é um tema muito peculiar, envolvente, e a profundidade é muito desse tema. Portanto, teria que precisar de mais um curso para a gente falar sobre a questão da espiritualidade, mas sim envolve o sagrado feminino e muito. Mas hoje a gente vai ter que falar sobre o corpo, porque você não pode negligenciar o corpo. E quando você alinha corpo, mente e espírito, você consegue alinhar tudo dentro da mesma frequência, aí você vê de verdade as coisas acontecendo sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade. Tudo flui de uma forma muito natural. Então, hoje a gente vai falar sobre o seu corpo como um templo. Exatamente, todo mundo sabe. Nas religiões já falam, e essa informação ela é muito antiga, de que o seu corpo é um templo. E sim, você habita dentro de um corpo incrível, onde você não dá comandos nenhum para que ele funcione na sua perfeição e na sua naturalidade. Já se olhou no espelho e pôde contemplar a deusa que habita em você? Sim, você já pôde olhar no espelho e ver-se como um ser humano tão incrível que habita num corpo incrível? Você já percebeu que o teu lar é incrível? Mas sabe qual o problema? Muitas mulheres negligenciam seus corpos. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade extremamente capitalista, onde eles exaltam a beleza e a vaidade. Não estou dizendo que você não deve cuidar do seu corpo e que você não deve fazer o melhor pelo seu corpo. Não é nada disso. Você tem que sim cuidar do seu corpo, afinal ele é a tua casa. Se eu chegar agora na tua casa, vai estar uma zona, vai estar uma imundiça, vai estar uma porcaria, lixo jogado para tudo quanto é lado? Acredito que não e espero que não. Pois bem, o seu corpo é da mesma forma. Você sim deve cuidar do seu corpo. Mas nós vivemos dentro de um sistema que também, isso eu vou falar um pouquinho mais dessa aula em diante, sobre o sistema que muitos também conhecem por Matrix. E esse sistema é um sistema
que está dedicado 24 horas e 100% a fazer com que você se torne dependente do sistema. Exatamente. Você precisa ser dependente do sistema. Para você ser dependente do sistema, você tem que parar de pensar, você tem que ter medo e você precisa se sujeitar a todos os atrativos e as mensagens subliminares que são nos enviados o tempo todo, a todo momento e em todo lugar. Sim, o sistema quer que você tenha medo. Então, o sistema, a notícia, as mídias colocam informações para que você tema. Porque quando você tem medo, você não pensa de forma racional, você entra no modo sobrevivência. E aí, quando você entra no modo sobrevivência, você vai atrás de um porto seguro. E quem é o porto seguro para você? O sistema. Então, você precisa ter medo para você viver dependente do sistema. Você precisa não pensar, porque o sistema pensa por você. O medo é alojado em você, o sistema começa a pensar por você, e aí começam a vir as mensagens, e você daqui a pouco está tomando decisões apenas porque todo mundo está tomando a mesma decisão. E você se torna a Maria vai com as outras, porque você não parou para pensar. Recentemente aconteceu um caso muito parecido, na própria pandemia. Um vírus que realmente colocaram um peso muito grande em cima da sociedade e deixou a sociedade completamente com medo. Sendo assim, pararam de pensar acreditando em todas as informações passadas. Um tempo de vacina, para uma vacina ser testada e aprovada, duram anos. Fizeram isso rapidamente, falaram que você tinha que tomar, muita gente foi lá e tomou. Então, assim, é assim que funciona o sistema. E quando a gente fala sobre o corpo, a gente sabe que nós vivemos numa indústria completamente capitalista, num mundo completamente capitalista, um sistema completamente capitalista, que sempre vai fazer com que você não se enxergue suficientemente bem. Se você pegar o teu celular agora e passar o dedo no Instagram, e você curtir uma publicação sobre beleza, sobre estética, você vai passar o dedo, daqui a pouco logo vem outra publicação sobre estética, porque é assim que funciona o algoritmo. E daqui a pouco você vai passando o dedo, só tem publicações sobre estética. E quando você terminar a sua noite, o seu dia, você vai olhar assim e falar o quanto que você é insuficiente, o quanto que você é feia, o quanto que você é incapaz. Por quê? Porque essa indústria, ela mostra que você precisa pôr um nariz novo, que você precisa colocar um seio novo, que você precisa fazer uma barriga diferente, que você tem que colocar uma bunda, que você tem que mudar a cor do olho, que você tem... É como se eles estivessem falando o tempo todo de forma subliminar. Você não é boa o suficiente. Você não é boa o suficiente. Você não é boa o suficiente. E ali o que acontece? Você não percebe, mas você começa a criar repulsa ao teu corpo e ódio ao teu corpo. E aí você vai lá para academia, você começa a passar na nutricionista, você começa a fazer um procedimento estético, porque você acredita, olha a mentira que você começa a se contar. Você olha para você mesmo e fala, porque eu tenho autoestima, porque eu me amo. Não. Você começa a ir para academia, você começa a fazer os procedimentos estéticos porque você se odeia. É diferente. E sabe por que eu tô falando isso? Porque aconteceu comigo.
Eu ia para academia, me matava de treinar, fazia o que fazia, procurava nutricionista para emagrecer, nunca conseguindo emagrecer. E eu achava que tudo que eu estava fazendo por mim era por amor próprio. Até que depois de muita terapia, de muita reconexão com o meu corpo e comigo mesma, trabalhando o sagrado feminino, eu vi que eu fazia tudo isso é porque eu odiava o que eu via e não porque eu amava o que eu via. Eu olhava no espelho, eu ficava insatisfeita com o que eu via, então aquilo criava uma repulsa, um ódio em mim, e eu estava ali tentando buscar a perfeição, o corpo perfeito. Eu queria buscar algo por causa do ódio, da raiva que eu tinha com aquilo que eu via. Diferente de quando comecei a trabalhar de verdade o amor ao meu corpo. Eu olho no espelho hoje, eu amo o que eu vejo. Eu posso melhorar? Posso, mas agora é diferente. Agora, se eu mudar, eu mudo por amor, porque eu amo o que eu estou vendo. E se um dia acabar toda a indústria da estética e não tiver mais como eu fazer absolutamente nada, nenhuma academia, nenhuma nutrição, nenhum cílios, nenhuma unha, nada, eu vou continuar amando o que eu estou vendo. Entenderam a diferença? Eu vou continuar amando o que eu estou vendo. Agora, eu olho para o espelho, não gosto, crio repulsa do que eu vejo, e aí eu vou lá tentar arrumar dizendo que é amor próprio. Meu amor, é engano próprio. Não é amor próprio, é engano próprio. E o que isso tem a ver com a nossa aula hoje? Que se você tiver essa repulsa com o que você olha no espelho, se você tiver um ódio contra o seu corpo, uma raiva, você não gostar do que você está vendo no espelho, você cria uma desconexão total com o teu corpo. E quando você se desconecta do teu corpo, você desconecta-se do seu útero, do seu coração, da sua pineal. Lembra do que falamos ontem? Quando criar essa desconexão, você não se torna mais uma mulher intuitiva. Você está perdida, você perdeu a sua essência. Fora outros problemas que a gente vai falar aqui sobre os problemas que acontecem quando você começa a se desconectar do seu corpo. Então, a desconexão com o seu corpo faz você virar uma mendiga energética. Como assim, Thalita? Porque lembra no começo que a gente falou que o nosso corpo é o nosso templo? Imagina só você sentir repulsa todas as vezes que você pensar em entrar na sua casa. Você detesta a sua casa, você odeia ficar dentro da sua casa. O que você vai fazer? Você vai ficar na rua. Você vai ficar perambulando na rua porque você detesta ir para dentro da sua casa. Não é assim? Nisso que você vai ficar perambulando, você não volta para tua casa porque você não gosta de estar lá dentro da tua casa. Você fica perambulando pela rua. Aí você fica suja, você não toma banho, você não come. Você vai se tornar uma mendiga. Não é assim? Então, é a mesma coisa com o teu corpo. E o sagrado feminino, ele trabalha muito esse honrar o nosso corpo. Porque quando eu começo a honrar o meu corpo, eu trabalho a minha mente. Automaticamente eu fico tão plena que o meu espírito entra em estado de plenitude. Eu alinhei tudo o que eu preciso. Então a minha vida, os bloqueios desaparecem. Eu só preciso caminhar. Eu vou caminhando levemente na minha vida e as coisas começam a chegar. Eu não preciso usar da energia masculina para correr atrás das coisas. Eu só preciso me alinhar, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E tudo isso é o que nós fazemos no sagrado feminino, é o que fazemos com a terapia quântica. O meu trabalho hoje sempre foi com a terapia quântica.
Mas o sagrado feminino me salvou. Descobrir quem eu sou me salvou e devolveu para mim o meu poder pessoal, o poder de controlar a minha vida. Porque hoje eu controlo a minha vida, eu não estou mais à mercê dos outros e não sou uma Maria vai com as outras. O sagrado feminino me salvou, e como o sagrado feminino me salvou, assim como a terapia quântica vem me salvando todos os dias, eu uni o sagrado feminino na terapia quântica com todas as expertises, o meu conhecimento, os meus estudos em neurociência, neuroplasticidade, epigenética, para poder começar a trabalhar isso nas mulheres. Entendem? Então, o que eu falo aqui para você é algo que vem acontecendo na minha vida. Não é porque a Thalita estudou, a Thalita fez lá o curso, ela tá passando pra gente. Não é isso. O sagrado feminino vem me salvando todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, que eu vou me sentir o meu corpo, que eu amo tanto. Cada gordurinha dessa que um dia eu odiava, que um dia eu detestava, que um dia eu rejeitava. Saber que eu posso melhorar sim, porque essas gordurinhas não tinham que estar aqui, porque é um processo inflamatório do meu corpo quando eu estava doente. E saber que hoje eu posso fazer isso porque eu amo ele, eu amo meu corpo, eu amo onde habito. Mulheres, isso é libertador. Olhar para o espelho e ver os meus seios, que um dia eu criava repulsa porque os meus seios são grandes. A minha família é um bando de mulheres tetudas, sabe? E ali, essa parte aqui de cima minha é maior, porque eu tenho seios fartos. E eu olhava e falava, depois das gravidez, a gestação, da amamentação, olhava e falava assim, não, eu não queria eles aqui, queria lá pra cima, sabe? E hoje poder olhar quão incrível são os meus seios, que eu posso tocar, o corpo é meu, não tem problema, são meus, eu amo. Entende? A diferença e quão libertador é, como é gostoso, mesmo com as imperfeições, sabendo que eu posso mudar, mas mesmo assim eu me amar como eu sou e trabalhar para ficar melhor porque eu me amo, não ir fazer para mudar o que eu já sou porque eu odeio o que eu sou. E aí, quando a gente se desconecta do nosso corpo, quando a gente se desconecta do nosso útero, que é a nossa força divina, o que acontece? Os sintomas, eles começam a aparecer. Que sintomas são esses? Eu nomeei aqui alguns sintomas. E se identifica aí para ver se você tem. Dores menstruais intensas, as cólicas. Você tem cólica? Tem? É problemas com o teu feminino, meu amor. Ciclos menstruais irregulares. Você tem ciclos menstruais irregulares? Problema com o teu feminino. Começa a vir os problemas, porque nós somos tão perfeitas que os ciclos, eles acontecem de forma natural. E quando existe uma irregularidade, é problema com o teu feminino. Aí sabe o que acontece? Vem cansaços, vem a ansiedade, insônia, você não consegue dormir, a mente não para, fica acelerada. Por quê? Porque você está tão ligada aqui fora que você não se desconectou totalmente de você, totalmente daqui de dentro, você está ligada aqui fora. Está ligada aqui fora. E aqui dentro está um turbilhão e você não para olhar. E aí começa a vir os sintomas. Baixa libido. Problemas com sexualidade. A pessoa vai lá e fala assim, ai, não tenho vontade de fazer sexo. Onde já se viu não ter vontade de fazer sexo? Meu amor, dentro da pirâmide de Maslow, ele nomeia as necessidades do ser humano e ele começa a base da pirâmide, a base, com as necessidades fisiológicas, que é o que você precisa para sobreviver e passar para o próximo nível da sua vida. As necessidades fisiológicas é fazer xixi, cocô, se alimentar
respirar e fazer sexo. Aí a pessoa fala assim, ai, Thalita, mas eu não tenho ninguém para fazer sexo. Faça você sozinha. Se toque, se dê prazer, se estimule. Ai, Thalita, misericórdia, que coisa feia. Como assim? Você só toca no teu corpo, na tua parte genital, na hora de se limpar no banheiro ou na hora de tomar banho e olhe lá? Por que que o prazer tem que ser só se você tiver com o outro? E o outro tem que te dar uma coisa que é sua. É sua. Mulheres que não se masturbam, elas têm muitas dificuldades financeiras. Mulheres que não têm uma vida sexual ativa. E quando eu falo vida sexual ativa, é fazer sexo ou com um companheiro, companheira, ou consigo mesma. Se ela não tem uma vida sexual ativa, ela tem bloqueios financeiros. Ela vai ter bloqueios financeiros. Gente, eu não tô falando isso aqui de achismo, eu tô falando sobre ciência. Principalmente agora que eu comecei uma especialização em sexualidade. Eu tenho me aprofundado nesse tema para poder ajudar vocês cada vez mais. E eu não estou falando dentro de um contexto erótico, porque a sexualidade, o fazer sexo, o sentir prazer, o chegar ao orgasmo, isso é um direito nosso, isso é da nossa vida. Isso é uma energia que o nosso corpo libera por merecimento. Se você não se sente merecedora do prazer, por que você vai ser merecedora do dinheiro? Aí a libido abaixa, a pessoa é casada, mas vive negando sexo pro marido, não faz sexo. Aonde você acha que você vai parar com isso? Porque nós fomos acostumadas, nós aprendemos que sexo é ruim, que sexo é promíscuo, que falar de sexo é vulgaridade. A igreja nos silenciou, a sociedade nos calou, porque a mulher não pode se expressar e falar dos seus prazeres. A mulher não pode ter liberdade sexual como um homem tem. O homem pode ter liberdade sexual e fazer sexo com quem ele quiser. A mulher não, a mulher tem que se guardar para um homem e somente aquele no dia do casamento. Apesar que hoje, isso é só ainda em papos religiosos, né? Porque hoje já não é mais assim há muito tempo. Mas ainda tem muitos tabus. Esses dias, lá no meu outro Instagram do Sem Tabu, teve uma menina que colocou ali na caixinha de perguntas que ela tinha que satisfazer o marido e mesmo assim, ela queria porque queria satisfazer o marido e mesmo assim tomou chifre. E eu falei, gente, caráter, isso vem do berço, tá? Se o cara vai te trair ou não, não depende do que você faz na cama com ele. Agora, você querer ficar satisfazendo o homem para não deixar o homem ir embora, só para dar prazer, sem ao menos a necessidade de receber, você está bloqueando o teu financeiro. Você está bloqueando uma área importantíssima da sua vida. É necessário as mulheres começarem a enxergar a sexualidade dentro de um ponto de vista clínico e terapêutico. Porque eu vejo um monte de gente aí seguindo os gurus da internet que falam o que você tem que fazer para conquistar um homem. Cara, você não tem que fazer nada. O cara tem que gostar de você pelo que você é. E ali um monte de mulher seguindo os gurus, o que fazer para satisfazer um homem na cama, o que fazer para deixar esse homem doido por você, o que fazer. E ali as mulheres se matando de mudar a sua identidade, mudar o seu papel para satisfazer um homem na cama. E elas? E cadê a sua satisfação própria? É terapêutico. Você precisa começar
a cuidar da sua sexualidade dentro de um ponto de vista clínico e terapêutico. A energia sexual na sua vida, ela tem que fluir de uma forma natural, porque é o que ela é, para que as outras coisas também cheguem. Mas se você coloca ali uma barreira na sua vida sexual, na energia sexual que existe em você está colocando uma barreira na sua vida financeira. Ou você começa a cuidar disso, ou esquece. Ah, Thalita, mas eu trabalho muito, eu ralo muito, eu tenho dinheiro, mas minha vida sexual não anda. Você tem dinheiro, você não é próspera, você não é abundante. Você pode ter dinheiro, mas do que adianta você é uma pessoa com dinheiro e incompleta? Uma mulher por inteiro, ela é corpo, mente e espírito. E a sexualidade, meu amor, ela está dentro de um contexto espiritual. Queira você aceitar ou não, acredite você ou não, uma vez que a sexualidade é compreendida no contexto espiritual, ela se manifesta no corpo de uma forma deliberada, de uma forma única, fluida, e aí as coisas começam a andar. Então, no último dia da aula, você vai ter a oportunidade. Eu vou trazer uma oportunidade única e exclusiva. E você vai aprender como trabalhar tudo isso em você, a cuidar disso em você de uma forma única, ok? Mas uma coisa é certa, se tudo que eu falei até agora falou e mexeu com você, comece a trabalhar a sua sexualidade, busque ajuda. Mesmo que você tenha bloqueios, mesmo que você tenha travas, busque ajuda para trabalhar a sua sexualidade, para que as coisas possam fluir melhores na sua vida, ok? Quando você cria essa desconexão com o seu corpo, você tem baixa libido, aí começam as autocobranças excessivas, o perfeccionismo, a culpa. Tudo isso é reflexo de uma mulher desconectada de si mesma. Então, olha como é importante se conectar ao seu corpo. Olha como é importante você se conectar a você. Se eu fosse você, começava a cuidar para ontem dessa sua energia feminina. Nós temos um centro de energia que é o nosso útero, que existem várias meditações, coisas simples que você pode começar a sentir o útero, sentir essa energia, dar ouvidos e poder a esse centro de energia poderoso que existe dentro de você, que uma vez que você se conecta a ele, você para de ficar se sacrificando, se matando de fazer as coisas. Vai se tornando uma pessoa mais fluida, as coisas vão se abrindo para você. A vontade de fazer sexo, a vontade de sentir prazer vai voltando, mas você precisa trabalhar o seu centro de poder, que é o seu útero, ok? A mulher conectada a si mesma, ela vive os seus momentos, os seus ciclos com muito poder. Elas entendem que não é todo dia que vai estar todo mundo feliz, sorrindo, contente. Vai ter dias que ela vai estar bem, vai ter dias que ela não vai estar tão bem assim. E está tudo bem, porque nós mulheres somos cíclicas. Os homens não brincam falando assim, ah, meu Deus, elas são bipolares, as mulheres são bipolares, um dia de manhã tá bem, à noite não é, que nós somos cíclicas, nós temos ciclos. E está tudo bem aceitarmos isso. Sabe, quando eu vou fazer a anamnese do sagrado feminino, para eu montar o mapa do sagrado feminino para as mulheres, tem uma questão que a gente fala sobre a menstruação. Que a menstruação, ela é o nosso poder absoluto. É o momento ali onde o seu centro de força está fazendo uma limpeza sozinho, sem pedir para você. O centro de força e poder nosso está ali limpando.
e colocando para fora o que não serve. Ai, que lindo! Que delícia é quando a gente menstrua. E quando eu pergunto para as mulheres sobre como elas lidam com a menstruação, elas, tipo, é só uma menstruação. Quantas mulheres eu ouço que falam, ai meu Deus, como eu não queria menstruar, porque eu passo por essas dores, ai como é ruim me menstruar. Gente, menstruar é uma delícia quando você tem uma boa conexão com o teu corpo, porque você não vai sentir dores. Eu não sinto dores, já faz mais de 4 anos que eu não sinto dores. Eu não sinto cólicas. E de uns tempos pra cá, eu tenho vivido o meu momento de menstruação, como se fosse um momento assim incrível, um ritual sagrado da natureza, algo divino. O meu útero, ele tá ali com aquela força, aquele poder. Aí ele fala assim, é hora de limpar, para poder receber o bebê, né? Porque é para isso que nós menstruamos, para começar a ovular, para poder estar pronto para receber aí o espermatozoide todo mês. E o meu útero, sem eu falar nada, ele vai lá e me limpa. Ele me limpa porque eu acumulo ali crenças, eu acumulo bloqueios, raiva, tristeza, porque eu sou um ser humano. E ele vai lá e me limpa todo mês. E eu nem paro para agradecer. Não faço nada, é só uma menstruação, ainda xingo, grito. E ai, porque eu tô menstruada. Nunca mais você vai menstruar da mesma forma. Quando você menstruar, tem que ser um momento divino da natureza. Precisa ser, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para você é isso. Eu quero deixar uma tarefa, quero que depois você comente lá no grupo se você fez essa tarefa. Você vai me falar que você fez e vai comentar para mim como foi. Eu quero 2 coisas de você. Hoje, quando você tomar banho, você vai passar um creme no seu corpo, mas você vai fazer toque consciente. O que é isso? Só vai tocar o seu corpo. Sentindo sua mão tocando cada detalhe do seu corpo. Enquanto você passa um creme, um hidratante, um óleo, você vai sentindo o seu corpo. Você vai sentindo cada curva, cada detalhe do seu corpo. Vai fazer um toque consciente no teu corpo. E em seguida, você vai colocar as suas mãos no seu útero. E pronto. Só sentir a força que vibra de dentro do seu útero. Combinado? Gente, essa aula foi uma grande aula de poder. É isso que eu chamaria. Uma aula de poder. Definitivamente para as mulheres. Se as coisas continuarem do mesmo jeito depois dessa aula, você não tem mais jeito, não. Tá certo? Eu espero que tudo mude a partir de hoje. E quando você cuidar do teu corpo, você já tá cuidando ainda dos seus pensamentos, da sua mente. Você vai cuidar do teu espírito, alinhando tudo isso. Você se torna a mulher plena, com toda a plenitude que o universo deu para você. Combinado? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e tenha chegado até aqui. Agora, posso te pedir mais um favorzinho? Por favor, do fundo do meu coração. Mais mulheres precisavam ouvir isso. Então, por favor, pega o link desse vídeo, compartilha com pelo menos 3 mulheres. Eu só tô te pedindo isso, por favor, me ajude a levar essa mensagem para outras mulheres. Para curar a vida de outras mulheres. Compartilha com 3. Se elas vão assistir um problema delas, a gente compartilha tantos vídeos de bobeira. Leva essa mensagem para outras mulheres. Eu tô te pedindo do fundo do meu coração. 3. Só 3. Chame só 3 mulheres para assistirem esse vídeo. E você me ajuda no meu propósito da gente curar esse mundo. Ok? Meus amores,
Grande beijo no seu coração. Amanhã é o 6º dia, já estamos chegando no final, mas até lá ainda tem muita coisa que vai por vir, tá certo? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.